A graça, a paz, Igreja do Senhor, com muita alegria que aqui estamos. Sou o pastor Gilberto Rodrigo, do MTV Igreja Online. Eu quero compartilhar com você essas boas novas, palavras de esperança, mas eu quero pedir ao Senhor que Deus possa levantar você como um povo remanescente, e para isso eu peço que essa palavra possa viralizar na internet, multiplicar nessa nação. Para isso eu conto com você, para que você possa inscrever no nosso canal, para que você venha dar um like, acionar o sininho, e assim o YouTube vai entender que essa palavra precisa multiplicar. Aciona também todos os seus grupos, apresenta para todos os seus grupos, seja do WhatsApp, seja do Telegram, e vamos formar um poderoso exército levantado pela palavra de Deus com o discernimento do Espírito Santo. Amém? Então vamos orar e pedir a Deus o discernimento dessas verdades. Pai, muito obrigado nesse momento tão importante, Pai, que é apreciar, meu Pai, saborear das tuas verdades. Eu peço, meu Pai, que esse banquete da tua verdade possa edificar cada um, trazer um despertamento, trazer uma prudência e uma aliança, meu Pai, cada um dos teus filhos e das tuas filhas para com o Senhor. Prepara cada coração, meu Pai, para que sejam vidas preciosas, meu Pai, vidas, meu Pai, que venham, meu Pai, a cada dia estar se preparando dentro dos princípios do teu reino. Te agradecemos, pedimos perdão de qualquer falha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Então hoje vamos observar o raio-x de uma pessoa quando não tem uma vida de oração. Um dia Jesus, lá em Lucas capítulo 18, ele vai falar sobre a importância, sobre o dever de orar. Lucas 18, no versículo 1, diz assim: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Observe quando Jesus fala sobre oração, ele não fala que é um dom, ele não fala que é uma opção. Pelo contrário, ele fala que é um dever, ou seja, é uma necessidade. A oração é o oxigênio da nossa alma, é o oxigênio da vida de um cristão. Então, observa, pega esse detalhe espiritual falado pelos próprios lábios de Jesus sobre o dever. Então, oração, grava isso. É um dever, é uma necessidade, é uma dependência para que a gente venha permanecer de pé, principalmente nesses últimos tempos. Agora eu quero dizer para você algo curioso que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos mostra uma pessoa fazendo uma pergunta curiosíssima para Deus. Pastor, que pergunta é essa? Por que eu devo orar? Bom, nós aprendemos que Jesus fala que é o nosso dever. Mas agora tem uma pergunta na Bíblia que não quer calar. Por que eu devo orar? Pastor, onde se encontra essa pergunta na Bíblia? Se encontra lá em Jó, no capítulo 21, no versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Afinal, quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que ganho ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Então, é uma pergunta de uma pessoa que está perguntando para Deus por que nós devemos orar. E a própria Bíblia, olha só que lindo, nos responde essa pergunta. Então, a partir desse princípio, eu quero apresentar para vocês 3 princípios que geralmente acontecem quando uma pessoa deixa de viver uma vida de oração. Em outras palavras, uma vida de dependência com Deus. O primeiro princípio que acontece quando a pessoa deixa de viver uma vida de oração. O que acontece, pastor? A pessoa caminha para a escuridão, ficando vulnerável aos ataques do inimigo. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 21, versículo 17a, diz o seguinte: Ora, quantas vezes se vê apagar a lâmpada do ímpio e se contempla a sua morte? Ora, quando a gente observa lá em Mateus, capítulo 25, vai falar sobre a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes tinham a lâmpada acesa, e para essa lâmpada acesa tinha azeite. E a Bíblia fala que ainda tinha azeite de reserva. Lá em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia também relata sobre uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha só que interessante. Então, a Bíblia relata sobre uma taça. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: como está a sua taça no mundo espiritual? Pastor, eu tenho tido uma vida de oração diária, então essa taça está cheia. Mas tem pessoas que às vezes não observam esse detalhe.
As noivas prudentes, as lâmpadas, por que estava acesa? Porque tinha uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de dependência. Elas atentaram, né, para esses princípios. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Provérbios, né, no capítulo 13, versículo 9, diz assim, ó: o fulgor da luz do justo brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. Então, a Bíblia fala que nós somos sal nessa terra e luz desse mundo. Mas para que essa luz brilhe, a gente tem que, a cada dia, alimentar esse oxigênio, né? Alimentar essa luz através de uma vida de oração. Provérbio não, Jó agora, 21, versículo 17, parte A, vai dizer assim, ora, quantas vezes se ver apagar a lâmpada do ímpio e se contempla a sua morte? Ora, a escuridão é o quê? A ausência de luz. Então, se a pessoa não vive uma vida de oração, ela começa a entrar onde? Para a escuridão. Então, olha só o aviso, uma advertência, uma prudência muito forte. Quando a pessoa deixa de orar, ela começa a caminhar para onde? Para a escuridão. Ela começa a ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Então, qualquer olho grande, qualquer inveja, vira uma carga para aquela pessoa. Qualquer maldição que faz para aquela pessoa, essa pessoa fica super vulnerável no mundo espiritual. E a vida da pessoa, ela não entende, porque nada está dando certo na vida daquela pessoa. Aquela pessoa sente um vazio muito grande. Vamos lá. O segundo princípio, então, para uma pessoa que quando não tem uma vida de oração, a pessoa fica sem proteção e a desgraça tem caminho aberto na vida dessa pessoa. Olha só que forte. Lá em Jó, no capítulo 21, versículo 17b, diz o seguinte: quantas vezes a desgraça cai sobre eles? Ou que Deus, em sua ira justa, lhes envie dores e sofrimento. Observa, quando nós observamos, lá em Zacarias capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia fala que Deus é um muro de fogo ao redor daqueles que o temem. Então ele envia uma proteção ao nosso redor. Quem já observou nas Sagradas Escrituras que Deus dá ordem aos seus anjos em nosso favor para que nos livre, para que nos guarde? A Bíblia diz, por exemplo, que os anjos do Senhor se acampem ao redor daqueles que o temem. Mas a Bíblia também relata que o adversário fica ao derredor, então ele quer ultrapassar essa muralha. Então essa muralha, ela está sempre de pé quando você também alimenta essa comunhão com Deus. Então é muito importante você alimentar a sua vida de oração para que você não fique sem essa proteção de Deus, porque nós somos dependentes dele. Ele fala, eu sou seu refúgio, eu sou sua fortaleza. A Bíblia fala que nós temos que se esconder na sombra do Onipotente. Então é uma questão de dependência. Agora, se a pessoa não vive essa vida de oração, com certeza ela fica sem essa proteção, ela fica muito vulnerável aos ataques diabólicos, né? Então vamos observar então. Falamos do segundo princípio. O terceiro princípio, quando uma pessoa deixa de orar, observa, a pessoa perde a direção e desmorona de vez. Lá em Jó, no capítulo 21, no versículo 18, diz assim: quantas ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro? Olha só, sem direção, de um lado para o outro, como palha ao vento. Ou um furacão os arrebata como pó da terra. A pessoa é arrebatada, jogada para um lado, para o outro. Ela não se firma. Lembra daquela palavra em Mateus capítulo 7? Quando aquela casa, ela está firmada na rocha, né? Quando você firma em Cristo, numa vida de oração, numa vida de comunhão com Deus, o que acontece? Sopra os ventos, cai a chuva, transborda os rios, bate com ímpeto, né? Mas ela não cai, porque está firmada. A oração, ela vai consolidando a sua comunhão com Deus, quando você vai ter uma vida diária, né, um devocional com Deus, uma vida na palavra. Então essa oração, ela começa a ser um adubo no mundo espiritual para te alicerçar no mundo espiritual. Agora, quando falta essa vida de oração, o que acontece? A pessoa fica sem direção, sem discernimento. A Bíblia diz lá em Provérbio 1, versículo 7, que o temor é o princípio da sabedoria. Grava isso no seu coração. Lá, por exemplo, lá em Atos, né? Lá em Atos, capítulo 17, no versículo 28, a Bíblia diz assim: pois nele vivemos
nos movimentamos, olha só, temos direção sábia que vem de Deus, e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Então, no Senhor nós vivemos. No Senhor nós temos direção. Grava isso, pessoal. A Bíblia diz também, por exemplo, lá em João, capítulo 2, capítulo 10, versículo 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Agora, quem não tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus na palavra, uma vida de consagração e santidade, logicamente é todo um conjunto, o que acontece? A pessoa que não vive nessa comunhão, né? A pessoa, ela é arrebatada como uma palha jogada para um lado. É isso que está falando em Jó 21:18. Agora, quando você alimenta essa comunhão com Deus, já é diferente. A Bíblia fala que ninguém o arrebata da mão dele. Pode estar aquela batalha, às vezes você chora, às vezes se sente fraco, às vezes você pensa em desistir, como aconteceu com Elias. Teve um momento que Elias pediu até a morte, mas Deus foi lá, colocou o pão na brasa, a botija de água, que Deus sabia o momento de fragilidade de Elias. Mas como Elias ele vinha de um exercício espiritual contínuo com Deus ele sabe o momento que você está fraco, você está frágil, ele vai lá te fortalecer. Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, subirão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, quando você tem a vida de oração, Deus ele vai te alimentar, Deus vai fortalecer a sua caminhada com Ele. É muito importante, amém? Então, falamos 3 princípios que fortalece a vida da pessoa, que quando a pessoa deixa de praticar, ela fica vulnerável, mas também mostramos o outro lado. Quando a pessoa ora, ela tem uma vida estruturada, mas quando ela deixa de orar, o que acontece? Vamos lembrar? A pessoa caminha para a escuridão, ficando vulnerável aos ataques do inimigo. 2, a pessoa fica sem proteção e a desgraça tem caminho aberto na vida dessa pessoa. 3, a pessoa perde a direção e desmorona. E para a gente fechar, então, vamos lembrar Êxodo 33:3. A Bíblia diz assim: mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Moisés, então, ele ora, ele está pedindo direção, ele está sendo direcionado, os pés dele estão sendo firmados com Deus. Por quê? Ele entende a necessidade e o dever de orar. E assim ele está sendo direcionado, protegido, conduzido. Então ele está sendo abrigado a cada dia no coração de Deus, debaixo das asas de Deus. Ele estava sendo conduzido nos desertos. Isso é muito interessante. Lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 12, a Bíblia diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Meus amados e minhas amadas, não vale a pena deixar de viver uma vida de oração. Não, viva uma vida de oração. Alimenta no seu coração a presença, a gloriosa de Deus que habita dentro de você. De repente você está apenas adormecido. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dorme. Vamos orar e pedir a Deus essa sede, pedir a Deus para implantar essa sede em nossos corações. Amém? Coloca a sua mão no coração. Vamos pedir a Deus esse discernimento para que essa palavra produza grandes resultados, para que Deus injeta no seu coração o fervor da oração. Amém? Senhor Deus, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, quero te glorificar, meu Pai, porque hoje nós aprendemos aqui 3 coisas que acontecem quando uma pessoa deixa de orar, mas também mostramos o outro lado, Senhor. Quando a gente ora, quando a gente clama, nós mostramos, meu Pai, a importância de viver dentro, meu Pai, dessa necessidade. Eu peço que essa pessoa que me ouve, que de repente, meu Pai, ela abandonou a prática diária da oração. Eu peço que o Senhor venha oxigenar essa mente, esse coração, para que essa pessoa seja levantada, Senhor. Assim como Ezequiel olhou para aquele povo que estava caído, ele declarou a tua palavra, e ali levantou um poderoso exército. Levanta um povo que ora nesses últimos tempos. Levanta um povo remanescente, meu Pai. Renova as forças, meu Pai. Sara as feridas e começa a dar fôlego de vida, meu Pai. Fôlego, meu Pai, de esperança. Oxigena a vida de oração e mostra para essa pessoa a importância da vida de orar, Pai, da vida de oração. E assim, meu Pai, essa pessoa possa contemplar a
as maravilhas do Senhor. Assim como a tua palavra diz, Jeremias 53:3, clama a mim e responder-te-ei, revelarei coisas ocultas que tu não sabes. Revela para essas pessoas, meu Pai, essa importância, que essa palavra seja, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, ampliada, potencializada em cada mente que me ouve. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração de todos em Cristo Jesus.